Oi, professores da ESAB, espero que estejam bem. Vim apresentar a tarefa dissertativa da disciplina Laboratório de Engenharia de Software. Meu nome é Elaine, muito prazer a todos. Em primeiro lugar, fiz o detalhamento do caso de uso, que é esse documento aqui. Os casos de usos, também conhecido como histórias de usuário, foram descritas nesse documento. A especificação de requisitos está nesse documento aqui. Os requisitos irão determinar se o sistema a ser desenvolvido é aceitável ou não pelo cliente. É importante que esse documento especifique o que será e o que não será entregue no projeto. Na prática, deve ser especificado, por exemplo, que o upload de arquivo será restrito, por exemplo, à extensão de PDF, ou que poderá fazer um upload de MP4. Na prática, é bom que se especifique essas coisas. Eu fiz um script que foi criado apenas para agilizar a criação do diagrama de entidade e relacionamento, que é esse aqui. O script é esse. Ok, vamos prosseguir. Esse é o diagrama de caso de uso. Aqui a gente pode ver os atores, a gente pode ver as atribuições. Aqui, essas flags aqui são as permissões dos atores. A gente pode ver que o administrador tem permissão para tudo. Aqui o resto dos atores tem permissão conforme solicitação do cliente na prática. O sistema de gestão clínica médica serve para fornecer suporte à gestão de uma clínica, controlando, por exemplo, a recepção e envio de resultados de exame para facilitar a rotina dos atores. Esse sistema, em geral, é para facilitar a rotina de todos os atores, né? Esse é o objetivo de todo o sistema. O sistema deve oferecer entrega de resultados aos pacientes ou armazená-los para consulta posterior. O sistema também deve permitir que os médicos autorizem a disponibilização online dos exames para os respectivos pacientes. Para isso, deve utilizar uma chave única para visualização dos resultados. Essas entidades, médicos, pacientes, funcionários, né, laboratórios, convênios, são também atores do sistema, como já foi dito, que possuem atribuições diferentes em sua utilização e acesso, conforme demanda do cliente na prática. À medida em que o sistema for crescendo, novas atribuições podem ser criadas nessa entidade e associada aos devidos atores, através da amarração do tipo muitos para muitos, criadas entre perfis e atribuições. Como no diagrama de sequência. Aqui a gente pode ver o administrador com algumas atribuições. A gente pode ver gestor, recepcionista, seguindo essa sequência feita nesse diagrama. Esse é o diagrama de classe UML. A classe base entidade, ela é uma classe genérica. Ela é herdada por todas as demais. Como podemos ver aqui, essa também foi herdada por todas as demais. Essa também. Essa nomenclatura aqui, ó, especificando aqui, foi colocada para não poluir muito o diagrama. Essa daqui também, como ela é herdada por todas as demais, foi especificado aqui. A classe base entidade é uma classe genérica herdada por todas as demais, como já foi dito. Ela contém os atributos que são comuns a todas as entidades, visando evitar redundância de propriedade no desenvolvimento código-fonte. Os métodos da classe entidade também são herdados por todas as demais, como, por exemplo, cadastrar, editar, ativar, inativar. Visto que as operações de banco relacional
por exemplo, insert, update, delete, de um sistema geralmente são padronizadas, variando apenas as propriedades a serem processadas na operação de banco de dados. Isso possibilita a utilização de classes genéricas, como, por exemplo, cadastrar, enviar arquivo, imprimir, dentre outras. Os métodos globais de base e entidade esperam parâmetros, values, não especificados no diagrama de classe para não poluir a visualização. Criei a entidade pessoas desacoplada dos registros de médico e paciente, visto que também pode existir pessoas jurídicas envolvidas no sistema laboratórios e convênios, por exemplo, respeitando inclusive as normas de modelagem de banco de dados e evitando redundância entre atributos e entidades. Podemos também entender as atribuições como sendo rotinas e possíveis casos de uso do sistema, inclusive especificadas no diagrama de casos de usos, mas não se limitando a tal, pois uma atribuição também pode expressar um conjunto de casos de uso. Dessa forma, os dados que são comuns a pessoas não ficam redundantes nas entidades, respeitando inclusive as normas formais de modelagem de banco de dados e evitando redundância de atributos entre as entidades. Aqui é o diagrama de entidade de relacionamento. A gente pode ver que essa tabela ela tem relacionamento com todas. Ela está disparando aqui, ó, esse verdinho aqui dispara para todas as demais tabelas. Essa aqui também, essa entidade também dispara. A gente pode ver. São as principais, as iniciais, as primeiras, vamos dizer assim. Separei uma tabela específica para operação com arquivos. Aqui, arquivos. Geralmente, os arquivos serão associados na entidade pedidos, exames e seus resultados. Porém, futuramente pode ser que interessante ou a pedido do cliente anexar arquivos a outras entidades, como por exemplo documentos pessoais, procedimentos padronizados, dentre outros. Então, a tabela arquivos estar desacoplada traz escalabilidade ao sistema para novas implementações futuras. Também isolei a entidade endereços. Aqui, a entidade endereços. Essa aqui. Visto que os dados são exatamente os mesmos em todas as tabelas. Também considerei que uma pessoa pode ter mais de um endereço residencial. Pode ter endereço comercial, de cobrança. Por isso foi criado também uma entidade relacional pessoas e endereços do tipo muitos para muitos. Esses endereços podem ser gerenciados à parte, sem necessidade de editar os demais dados pessoais, além de permitir atribuição específica de edição de endereços sem acesso à entidade de pessoas que não são considerados dados sensíveis. Essa divisão de atribuições tem sido muito requisitada pelas empresas após a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Na prática, eu entendo que um médico pode atender a diversos convênios ou somente particular. Então, pensando nisso, eu criei uma entidade relacional médicos e convênios para relacionar quais convênios aquele médico atende. Caso esse médico deixe de atender a um determinado convênio, bastará alterar os status. Alguns status, ó. Entidade. Poderá alterar o status da entidade relacional para inativo, evitando assim que novas consultas sejam realizadas por aquele médico através de convênios inativos ou inexistentes na entidade relacional. Toda a movimentação e operação do sistema se dará por controle via campo status. Aqui, ó. Esse status pode ser customizado conforme a necessidade do cliente durante o trabalho de implementação. E caso o laboratório possua uma API, aqui, ó. Aqui nesse caso aqui, ele possui API, ó. Aqui, ó, possui API. Possui API.
para consulta de resultados de exame, a função liberar resultado fará a leitura da mesma e atualizará o status do pedido do exame automaticamente, sem precisar de intervenção manual, disponibilizando para o paciente o link para o laudo conforme disponibilizado pela API e notificando o paciente por e-mail. Caso o laboratório não possua essa API, aí o status de pedido de exame vai ter que ser feito manualmente, né? O ator deverá acessar o site, baixar o laudo, anexar no sistema da clínica antes da liberação do laudo para o paciente. O cliente será notificado por e-mail, WhatsApp, conforme sua opção no momento do cadastro, sempre que uma nova consulta for agendada ou um novo resultado de exame estiver disponível. É esse meu trabalho, espero que gostem e muito obrigada pela oportunidade.